É muito bom estar aqui nessa manhã e poder perceber a presença de Deus nesse lugar. Você já percebeu que Ele está aqui? Eu vi essa semana inteira, nós tivemos um cura esse final de semana, e Deus falava comigo durante a semana e dizia assim: eu vou estar lá. Eu vi isso tão claro, que eu acho que dava para botar no microfone aí no alto-falante, que ia ser fácil de você discernir a voz dele. Tantas vezes eu estive orando, e cada momento eu via Deus dizer: eu estarei lá. E eu quero dizer, queridos, que Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer falar com você. Muito. Mas há uma possibilidade de você não escutar. Porque quando você veio para esse lugar, você trouxe várias coisas na sua mente. Preocupações, inquietações, interrogações e mais uns ons aí que eu não sei quais são. E se você der preferência a esses ons aí, você não vai conseguir ouvir a Deus. Esse é tempo de você abrir sua mente para entender o que é que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. O tema que está no seu boletim é assim: Efatá nos leva à metanoia. Difícil essas palavras, né? De onde é que a gente tirou isso? Que português é esse que eu não sei de onde saiu? Mas com o andamento daquilo que Deus vai falar, nós vamos entender bem. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16b, diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Domingo passado nós vimos que efatá significa o quê? Que seja aberto. Entendemos que uma força divina agiu, retirando o impedimento espiritual que trazia não só cegueira física, mas também uma ausência total de visão espiritual. Quando a cura espiritual aconteceu, consequentemente a física recebeu a mesma unção de cura. Quando Jesus curou esse homem surdo que falava com dificuldade, a Bíblia diz que ele mudou completamente o seu comportamento. Vamos dar uma olhada nesse filme. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e, em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Enviei meu mensageiro. Marcos capítulo 7, verso 36, diz assim: mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ele passou a fazer parte daqueles que divulgam a obra de Jesus. Aquele surdo mudo, quando foi impactado pela presença do Senhor, ele começou a falar sem se conter. Marcos capítulo 7, verso 37, diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Muitas vezes, quando uma pessoa com uma deficiência há tanto tempo desenvolve um comportamento tímido, alguém que tem uma deficiência há muitos anos adquire um certo comportamento. Se alguém é cego, começa a agir como cego, não é verdade? E às vezes,
quando muda a situação, muitas vezes ele não consegue mudar tão rápido. Mas aí, nessa questão, quando esse surdo mudo foi sarado, de repente ele começou a falar muito e bem. E dividir com todos aqueles que estavam ao seu redor aquilo que Jesus tinha feito. Há duas palavras no grego que nos ajudam a entender isso, e eu sei que a igreja inteira já sabe, porque são palavras que a gente usa no nosso vocabulário no dia a dia, não é verdade? Algumas palavras a gente adquire quando estamos nessa terra e a gente absorve como uma língua só, não é verdade? Eu vou parquear meu carro ali, né? Em português esse parquear nunca existiu, né? Mas a gente adquire, absorve e começa a viver. Deus tem falado tanto conosco sobre essas duas palavras. E é bem comum a gente entender quando a gente fala em metamorfose e em metanoia, não é verdade? O que é metanoia? Mudança de mentalidade. E metamorfose? Fácil, né? Mudança de forma. A consequência da metanoia e da metamorfose é uma forma diferente de agir. Quando eu mudo a minha mentalidade e mudo a forma, eu começo a agir diferente. A maior cura que aconteceu nesse homem surdo-mudo, com certeza, foi a cura de quê? Da mente. Não se esperava que alguém que era surdo e mudo imediatamente começasse a falar e falar tão bem quanto. Porque ele não escutava. Você já viu um surdo falando? Alguém surdo começa a falar, ele tem uma musicalidade diferente, uma entonação diferente, porque ele nunca ouviu. Mas aquele homem começou a falar claramente depois que Deus operou aquele milagre. Então, a sua mente foi transformada. Houve uma mudança de mente, metanoia. Quando Jesus disse efatá, o poder para curar o seu ouvir, o seu falar e o seu pensar foi liberado e uma transformação enorme aconteceu naquela hora. Vamos dar mais uma olhada num vídeo que nós preparamos aqui para os irmãos. Butterflies, like beetles, go through a complete four-stage metamorphosis as they develop from egg to adult. In the spring, the female swallowtail searches for plants on which to lay her eggs. She lays them one at a time onto the plant's leaves. The butterfly's second stage of development is the larva. We call butterfly larvae caterpillars. The caterpillars develop inside the eggs for about a week. Then they begin chewing their way out. After wriggling out of the eggs, the caterpillars are hungry, and often the first thing they eat is the egg shell itself. Then it's off to look for some tasty green leaves. As the caterpillars eat and grow, their hard skins or exoskeletons soon are stretched to the bursting point. Now it emerges, wearing a brand new skin. Next, the insect will enter its pupal stage. To do that, the caterpillar searches for a suitable twig. It will fasten itself to the twig by spinning a safety belt of silken threads. The caterpillar begins to shed its skin for the last time. When the old skin splits apart, the pupa emerges. At first, the pupa's outer surface is fairly soft, but it soon develops into a hard shell. Inside the pupa, there's a lot of activity going on as the body structure of the caterpillar changes to that of the adult butterfly. This process will take about 3 weeks. Now, the pupal shell splits apart. The butterfly extends its legs and antennae out of the shell. Once its legs are strong enough, the butterfly pulls itself out of the pupal shell. At this point, its body is soft and wrinkled looking, but all its organs are fully developed. The sunlight has dried its wings. The swallowtail spreads them for the first time. Apesar de estar em inglês, eu sei que a maioria entende aqui, mas dá para só com o visual imaginar o que é que está acontecendo, é verdade? Mas nós vamos aproveitar nossa tecnologia atual e vamos ver isso de uma forma mais computadorizada, para a gente entender bem o que é que aconteceu aqui.
ser que se arrastava começou a voar. Que mudança tremenda essa, não? Você imagina que eu sou uma lagarta de óculos e eu começo a me arrastar e o que eu vejo é algo que está muito perto de mim, verdade? Eu saio dessa condição para voar. E o que eu vejo agora, que diferença enorme, não? E eu pensando muito sobre essa situação aí da borboleta, eu fiquei pensando, Deus, que mudança. Imagina se essa lagarta começasse a dizer, bom, agora eu sou borboleta, mas eu preciso me arrastar. Você já viu alguma borboleta se arrastando? Ela fica assim, né? Quando ela está morrendo, ela no chão, ela ainda tenta voar, não é assim? O que seria dessa borboleta se ela decidisse, não gosto desse negócio, eu vou continuar a me arrastar? Você acha que ela sobreviveria muito tempo com uma nova condição? Não gosto de ver daqui de cima, eu gosto de ver o chão. Parece uma coisa meio não muito inteligente, não é verdade? Uau! Se eu posso ver tudo agora, eu posso sentir todos os cheiros, eu posso ver todas as cores, eu consigo ver um predador, eu posso ver as flores que estão naquele lado e eu posso ir lá. Não, eu quero ficar na árvore. Uma coisa estranha, né, de se pensar. O fato, querido, sabe o que acontece? É que muitas vezes Deus opera uma cura maravilhosa, uma transformação imensa em nossas vidas e pouco a pouco nós voltamos a viver como se fôssemos lagartas, deixando de usufruir e de experimentar de todos os benefícios que Ele quer me entregar, porque agora, transformado, curado, eu posso usufruir, eu posso voar, eu posso ver mais, a minha vida ampliou, a minha visão ampliou, mas eu começo a voltar a agir como se eu fosse uma lagarta. E é incrível, porque nem eu usufruo mais de uma vida de lagarta, porque eu não tenho estrutura para ser mais, e nem usufruo de uma vida extremamente superior, abundante, que Deus preparou para mim. É uma condição extremamente pior do que se eu fosse só lagarta. Por isso que a Bíblia diz que o morno eu vomito da minha boca, porque nem é quente e nem é frio, né? Que situação. Não sou lagarta, mas quero viver como lagarta. Muito infeliz essa borboleta, não é? E isso acontece em nossas vidas. Nós conhecemos Jesus, nascemos de novo, somos curados, participamos de um seminário como tivemos esse final de semana, Deus revela coisas tremendas, eu abro a minha boca, confesso as minhas dores, um irmão ora por mim, eu sou abençoado, entendi o grande amor que Jesus tem por mim, fui sarado, liberto das correntes, saio daqui com um coração feliz, passo o primeiro dia, meu Deus, eu queria estar naquele lugar, ouvindo tudo de novo, foi maravilhoso, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que tratar das minhas coisas, e aí de repente eu me vejo agindo como lagarta, andando como lagarta, comendo como lagarta, e me sinto tão infeliz, porque Deus mudou tudo, mas eu voltei a estar como eu vivia antes. O que eu posso fazer para que essa cura permaneça, se estabeleça, seja real hoje, que eu terminei o cura, daqui a uma semana, daqui a um ano, 10 anos, até o fim da minha vida, vivendo como borboleta e não mais como lagarta. O que eu tenho que fazer? É necessário que haja uma transformação. Mais uma. Como assim, pastora? Algo que se chama comportamento condicionado. Eu passo uma vida inteira sendo condicionado a. Nasço de novo. E eu preciso começar a trabalhar um novo condicionamento. Vamos entender isso melhor. Como é que aconteceu esse condicionamento que me levou até essa situação que eu estou agora?
Como é que eu fiquei como eu me encontro hoje? Com ira, eu quero obedecer, não consigo, eu caio no mesmo pecado, eu fico triste de novo, me arrependo de novo, atendo o apelo de novo, venho aqui na frente, me comprometo com Deus de novo, e aí eu me pego fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Como é que esse condicionamento, como é que eu fiquei do jeito que eu estou aqui? Puxa, eu sou tão legal nessa outra área, para mim é tão fácil obedecer nessa área, mas essa outra área eu me pego voltando a praticar aquilo que eu, como lagarta, fazia. Como é que isso aconteceu? É o meu temperamento? É porque é o pecado? Claro, isso tudo faz parte. Mas durante toda a sua vida, houve uma sequência de condicionamento. O ambiente onde você esteve, as pessoas com quem você se relacionou, as autoridades que foram impostas sobre a sua vida, tudo isso trabalhou de uma forma que você hoje fosse esse retrato que você é. E nós precisamos entender como é que isso muda. Eu não quero mais viver como lagarta. Há duas fontes que se usa para que a gente condicione alguém a alguma coisa. Duas fontes básicas que se usa para produzir um condicionamento. A primeira delas, dor. Eu acho que você pode preencher no seu boletim. A primeira delas, fonte de condicionamento, dor. A segunda, recompensa. Então você escreve dor ou recompensa. Sabe, queridos, em geral, não são as grandes dores que nos condicionam. Eu sofri um grande trauma. Não necessariamente é isso que condiciona o meu comportamento. Pode acontecer, mas em geral não é assim que funciona. Normalmente são as pequenas e constantes dores que se repetem e se repetem naquela situação, se repetem até que isso seja integrado no meu caráter como parte do meu ser. Nós tivemos a oportunidade esse ano de ir ao Brasil numa fazenda onde existiam muitos búfalos. E o búfalo, um animal imenso, enorme, eu nunca tinha visto tão de perto. Aquela cara tão feia, pretão, grandão, e olha para você que parece que está com raiva, não é assim? Difícil de você caminhar no meio dessa turma, né? E aí, um irmão querido, cheio de ideias, pastor Marcos, chamou o meu amado pastor e disse, vamos dar uma volta no meio dos búfalos. E aí, ele disse, mas como? Nós vamos andar no meio desses cara feia aí, né? Vamos caminhar. Mas não tem perigo, porque existe uma cerca de arame aí eletrificada. E eles não vão passar daquele lugar. O que o pastor Marcos não sabia é que a cerca estava desligada. E aí, quando eles foram passando, tinha uma búfala com um bufulinho. Não sei se é assim. Imagina uma mamãe com um bufulinho e duas figuras chegando perto, hein? Nós, mamães, viramos búfalas nessa hora, né, não? E aí, ele disse, meu Deus, está desligada a cerca, né? E o pastor dizia, o que é que nós vamos fazer, né? E o outro querido que estava lá junto disse, não se preocupe, eles já estão condicionados. Eles não vão passar daí. E eles não passaram. Por quê? Porque aquela cerca eletrificada, cada vez que um búfalo pequenininho tinha aquela ideia de chegar perto e ultrapassar, o que acontecia? Isso não matava o búfalinho, não sei como é que chama, o baby búfalo aí, mas avisava ele que o limite dele era aquele. E ele voltava. E ele foi crescendo, e agora ele estava imenso, mas ele não ultrapassava aquela cerca. Por quê? Um comportamento condicionado. Isso foi estabelecido assim, desde pequenininho. E eles foram crescendo, e cada vez que encostava ali, um pequeno choque foi limitando a ação deles. A dor, uma pequena dor, mas constante, frequente, repetida, até que aquele búfalo, quando pensava, vou passar por ali,
Desistia da ideia. Por quê? Condicionado. Ele era imenso agora. Ele poderia arrancar aquela cerca com uma facilidade enorme, mas ele não passava daquele lugar. Olha como é que acontece. Uma outra imagem que a gente tem aí, não é diferente, é similar, mas acontece também. O elefantinho. Você já viu um elefantinho pequenininho? Quando você vai num circo que vê ele do lado de fora, ele está preso no toco. Não é verdade? Eles prendem ali, ele fica naquele movimento, porque o elefantinho pequenininho é igual os nossos filhinhos pequenininhos, cheio de energia para dar, né? E vai para lá e vem para cá, mas aquele toco segura ele, segura ele, segura ele. E ele começa a crescer. Quando ele fica grande, imenso, aquele toquinho é pequenininho. E ele está amarradinho naquele toquinho. E ele continua parado ali. Por quê? Um comportamento condicionado através da dor. Ele puxava, machucava a perninha, ele volta. Machucava, ele volta. Machuca, ele volta. Até que aquilo se estabeleceu no seu coração. E agora mesmo grande, no puedo, inclusive estou falando em espanhol muito bem. Não sei se a igreja sabe. Vou estar predicando nestes dias em espanhol, em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? O elefantinho foi condicionado. Mas há uma outra forma, né, de condicionar alguém, que é a recompensa. Antes um pouco, vamos ler um pouquinho mais sobre isso. Dor que condiciona. Um dos fatores, queridos, que produz uma mentalidade condicionada com uma profundidade enorme. Sabe qual é? É a rejeição. Essa é a dor bem comum entre nós aqui. Todos nós, sem exceção, sofremos algum tipo de rejeição em nossas vidas. E a rejeição é um pouco diferente do trauma, porque o trauma é tão visível, é tão chocante, tão gritante, que ele fica sendo a estrela da sua história. Alguém que sofreu um abuso, alguém que foi abandonado pelo pai, aquele é o que fica na vitrine. Isso foi a razão de eu ser o que eu sou hoje. Em parte, sim. Mas há uma outra parte que é tão sutil, tão difícil de ser vista, porque ela é bem camuflada, ela não dá plateia, ela não dá para ser muito falada, porque às vezes você vai ser ridicularizado por uma história tão boba, mas ela marcou sua vida, como aquela dorzinha pequenininha que vai tim, 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 e ela fica lá, formando e montando o seu condicionamento e o seu caráter. A rejeição, ela pode acontecer de formas diversas. Por exemplo, nós temos 2 filhos. E aí eu sempre prefiro um ao outro. Eu acho que esse é mais inteligente do que aquele. E isso é tão sutil, é tão difícil de ser detectado, porque você nunca vai admitir, eu acho você mais inteligente do que o seu irmãozinho. Você não vai admitir. Mas todas as suas ações, todo o seu comportamento, ele vai ser gerado em cima daquilo que você realmente crê e traz um efeito nocivo para a criança. Na maioria das vezes, o sentimento de rejeição é plantado no coração do homem de uma forma quase que imperceptível. Uma rejeição durante a época de escola, alguns lembraram agora, não foi? Uma rejeição na época de escola. Aquela menina que tinha um grupinho que era das mais organizadas e bonitinhas, e quando você chegou, todo mundo se espalhou e foi embora. Aquele rapaz que queria jogar bola com os outros e veio lá com a bolinha dele e os caras, sai daqui, você é perna de pau, fora. Você dá azar. Fora daqui. Coisas pequenas, tão insignificantes que você jamais vai chegar no cura e dizer, eu tenho uma dor na minha alma. Um dia eu fui jogar futebol com meu amigo e ele disse, sai daqui, seu perna de pau. Todo mundo vai, que ridículo. O pessoal vai rir. Então eu não vou falar sobre esse assunto. Mas ele está lá, cravado no meu coração, de uma maneira tão nociva, como aquela dor constante, 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 que me faz crer que qualquer lugar que eu estiver, onde eu for entrar, de alguma forma, eu vou ser rejeitada. Então, querido, isso vai nos condicionando, cada vez, cada situação que se repete, que não é muito grande, mas que para mim
faz uma diferença imensa no meu comportamento. Ela está cravada no meu caráter e ela foi plantada por dor constante, pequena, insignificante, mas que para mim tem um significado profundo. E aí eu vou sendo condicionado a tomar uma certa atitude e andar em cima daquela atitude porque eu me sinto protegido, não me expondo. Às vezes situações tão pequenas, por exemplo, você não consegue que ninguém bata a mão aqui na sua cabeça, porque a vida inteira você foi ridicularizado com alguém, ou seu pai, ou seu avô com a mão na cabeça. Que menino, né? Não vai conseguir. E aquele negócio marca. E você diz, uau, isso eu já passei, já ultrapassei. Mas todo o seu comportamento foi condicionado, trabalhado de uma forma que eu me proteja daquela situação. Então, queridos, há uma outra forma também de condicionamento que é bem comum, se vê em todo canto. Né? E eu vi o pastor hoje falando em espanhol e disse que nosso filho Rodrigo resolveu, né, adotar um cachorrinho little dog aí, foi? E cachorrinho baby é um problema, não é verdade? Porque você vai ter que treinar ele inteiro, né? Desde rasgar o tapete, as suas meias, sujar dentro de casa, e estar onde não devia, subir onde não devia, sabe? Mas o animalzinho, ele pode sofrer um condicionamento também, através de uma recompensa. Então, cada vez que ele faz algo que é bom e você quer que ele repita, você entrega a ele algum tipo de recompensa. Às vezes um cookie, às vezes um afago, good boy, good boy, good boy, né? E você vai repetindo, e cada vez que ele não obedece, ele não é recompensado, mas cada vez que ela atende você, oh, good boy, cookie, cookie, good boy, cookie, cookie, good boy. Verdade? Mais ou menos isso, né? Você sabe, queridos, conosco é assim também. Papai e mamãe vão e dizem assim, faz isso. Aí você faz. Aí eles fazem, good boy, cookie, good boy, good boy, cookie, cookie. E aí você é condicionado àquele comportamento. Você começa a fazer isso parte da sua vida, da sua atitude, da sua reação. Puxa, pastora, mas é assim, vai lá, pega a bolinha. Aí eu vou lá e pego, good boy, cookie, cookie. Eu não faço isso. O que isso tem a ver comigo? Olha só, Efésios capítulo 2... versículo 1 e 2 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora. Efésios fala sobre isso. E sabe, queridos, é interessante porque nós adquirimos esse condicionamento através de recompensa e começamos a crescer e andar achando que eu ajo dessa forma porque eu escolho agir dessa forma. Eu não consigo ver que eu fui condicionado a agir daquela maneira por causa de uma recompensa que eu recebi durante toda a minha vida. Vamos ver alguns exemplos. O menino chega em casa e diz ao papai o seguinte, papai, o menino pisou lá no meu pé, entendeu? Eu meti a mão nele, ele apanhou, mas pra caramba, deixei o cara todo arrebentado e tô aqui pra dizer a você, porque eu não aguentei ele pisar no meu pé. O pai dá aquela risada de satisfação, isso é que é homem. Oh, você me dá orgulho, rapaz. Se você chegar apanhado aqui em casa, você vai apanhar de novo, mas você tem que bater na rua e chegar aqui por cima. Quantos rapazes escutaram isso dos seus pais? Algumas vezes de uma forma mais suave, só um sorrisinho de good boy, good boy. Não bata na criança na escola, meu filho. Good boy, good boy. E a criança que não é tola nem nada, ela absorveu. E aí ela cresce assim. Tocou no meu pé, bah! Eu viro a mão. E ele vai batendo com essa mão até o dia que ele termina no cárcere.
porque ultrapassou a ira que vem sobre ele, que motiva ele a bater, é tão grande agora, porque ela foi crescendo, e ele entendia que aquilo ia fazer dele um homem forte, respeitado, valente, sabe, viril. Levou ele até esse lugar esplêndido chamado cárcere. Agora ele entra lá, junto com ele vai o seu condicionamento. Vamos ver outro exemplo. A menina está lá na sua casa, sua filhinha, vai ter uma festa. Você arruma ela inteira. Ela vai para a festa. E a mamãe olha para ela, ela está bem arrumadinha, expondo aquelas partes que não deveria, mas como todas as meninas fazem. E ela é linda, e o que é bonito é para ser visto. Você já ouviu essa frase? E o que é bonito é para ser visto, então vamos deixar todo mundo ver o que minha menininha tem. E aí ela chega naquela festa, e os rapazes olham para ela, porque está aí exposto para se ver. E quando elas chegam em casa, mamãe abraça ela e diz: "Oh, meu amor, você era a menina mais linda da festa. Todos os rapazes olharam para você." E aí eu cravo no coração da minha filha um condicionamento. Ela vai entender assim: você precisa ser a menininha mais vista por todos os rapazes e a mais bonita de todas, porque só assim a mamãe valoriza você. Good girl, good girl. Deus está falando com você, querido? Ouça! Se o Senhor tem dado filhos a você, cuidado com que tipo de condicionamento você tem trabalhado na vida dele. E aí nós temos no Brasil alguns programas de tarde, onde as menininhas de 3, 4, 5 anos estão com as perninhas de fora, com o sutiãzinho, toda maquiada e dançando, e se expondo. E a mamãe aplaudindo. E dizendo: que bom, quando você crescer, você vai ser uma prostituta. Ela não diz isso. Ela diz: good girl, good girl. E quando cresce, o que acontece com esse condicionamento? Vamos pensar mais um caso. Você é um rapazinho, você está num local e chega um homem com um carro, Bentley. É isso, né? O nome do carro chique aí, né? Viu como eu estou sabendo aí as coisas? Como é que é? Uma Ferrari, um Porsche. E eu estou lá, com o meu carrinho de 1970 e pouco. E eu vejo aquele carinha ali com aquele carrão. Todo mundo olha para ele, acha, olha, vestido, arrumado, as meninas olham para ele. E aí eu começo um condicionamento na minha cabeça. Eu preciso de um carro daquele, porque eu não vou ser feliz se eu não tiver aquilo. Ninguém vai me dar valor. Isso é a coisa mais importante que existe no mundo. E não importa o preço que eu vou pagar, eu preciso de um carro daquele. Os fins justificam os meios. Então eu vou entrar de cabeça, não quero saber quem vai ser prejudicado, mas o dinheirinho no bolso eu vou ter para ter aquele carro, porque eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. E aí ele conversa com alguém: pai, o carro, vi um Porsche hoje, cara, não sei o quê. E o pai diz assim: vontade que eu tenho na minha vida de ter um carro daquele. Na cabeça dele, ó, papai, igual a mim, é isso mesmo, eu tô certo, valeu. Os valores são esses que eu tenho no meu coração, é o mesmo que está no coração do meu pai, daquele meu amigo, daquela outra pessoa. E eu começo a viver um condicionamento. Eu ligo a televisão, o valor é esse. Eu falo com meus irmãos na igreja: o cara tem um sonho na minha vida. Qual é o sonho? Eu queria ter um carro assim, assim. O cara é igual. E aquele condicionamento que foi plantado no meu coração, eu vou levando ele na minha vida cristã. Valorizando, me apaixonando e trabalhando, me esforçando, investindo todo o meu tempo, toda a minha energia, toda a minha paixão, toda a minha atenção para aquilo que me disseram e eu criei e absorvi que era a coisa mais importante do universo.
Coisa séria, querido. Nós precisamos entender onde é que nós estamos. Porque quando nós nascemos de novo e recebemos a Jesus, nós viemos com essa bagagem inteira. Ela não se evapora assim, ó. Fiz um cura, acabou. Não. Eu lembro de uma historinha de codornizes, que são como se fossem pássaros. Elas viviam no mercado para serem vendidas. Então, elas eram amarradas num tronco, num toco, cada uma presa numa cordinha, e elas ficavam rodando, girando ao redor daquela cordinha, girando, girando. E aquelas pessoas que estavam no mercado, uma comprava uma, levava para casa, a outra comprava outra, levava. E um senhor foi passando, desse pessoal que gosta muito de ecologia, sabe? Que quer ver os pássaros livres, né? Não tenho nada contra. Mas sabe aquele pessoal que o coração vai quando vê uma cena daquela, né? Aqueles pássaros todos amarrados ali, ele vai lá e ele paga todo o pessoal que eu digo são as codornizes, certo? Ele paga todas aquelas que sobraram. E aí o vendedor fica feliz, né? Porque, uau, vendi tudo uma mão só, hein? Maravilha. E ele bota o dinheirinho no bolso, e quando ele vê, aquele homem que comprou solta todas elas e bate assim para elas irem embora, para elas voarem. Bate, bate, e o cara diz, uau, o cara soltou tudo, não vai levar nada para casa. E aí, o homem que pagou saiu contente da vida, né? Pronto, agora libertei, são livres para voar, igual borboleta, né? E aí, passaram-se algumas horas, aquele homem volta no mercado. E onde é que estão as codornizes? Sem cordinha. Rodando naquele mesmo lugar. Oh Deus, fala conosco para a gente entender onde é que nós estamos aqui. Nós nascemos de novo, conhecemos a Jesus, somos impactados pela sua presença, nos alegramos, recebemos muitos abraços nessa igreja. Que igreja maravilhosa para abraçar a gente, não é não? Sabia que todo ser humano precisa pelo menos de um abraço por dia? E aí você às vezes aguarda até o domingo para levar esse abraço. Não é porque você está só, não abraça ninguém, né? Então, durante a semana, dá uma ligada para os irmãos e diz, irmão, vem aqui me dar um abraço que eu estou precisando, entendeu? É o corpo de Cristo que está aqui nesse lugar. É uma bênção poder ser amado e abraçado pelos irmãos. Sabe, queridos, há uma necessidade grande da gente entender, porque nós viemos aqui, e depois de todos esses impactos, nós voltamos a girar como as codornizes. Eu pensei que tinha nascido de novo, eu acho que eu não sou cristão, não. Vida abundante, Jesus veio para dar vida abundante, eu não sei o que é isso. Eu continuo caindo nos mesmos erros que eu tinha caído antes. Por causa do meu condicionamento. Sabe, queridos, quando algo nos dá prazer, mesmo que a fonte não tenha aprovação de Deus, e nós respondemos positivamente a isso, agimos exclusivamente em busca de uma recompensa. Eu sei que Deus não aprova, mas eu fui condicionado a viver embaixo de recompensa e recompensa e recompensa, e eu sim sinto uma carência. Ouviu essa palavra já? Eu tenho uma certa aversão a essa palavra, queridos. Eu sou muito carente. Porque o diabo usa isso para me levar a pecar, me dando uma boa desculpa. Eu sou carente. Isso é mentira de Satanás. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo de Deus, a sua palavra e uma família incontável. Então você não tem carência de pai, de mãe, de irmão, de colo, de abraço, porque a sua família do sangue de Cristo, que é essa família que vai passar a eternidade toda com você, está assentada aí do seu lado. E Satanás trabalha incessantemente para você e eles serem privados do direito que Jesus conquistou na cruz de vivermos uma vida plena e abundante. O Senhor trouxe você aqui nessa manhã para você saber o que é que tem lhe impedido de ter uma vida plena na presença do Rei Jesus e da sua família. Amém, queridos? Amém. Então isso nos afasta da verdadeira riqueza. Da riqueza e da alegria de uma vida plena que Ele nos deu. Como é que eu saio dessa situação, pastora? Tudo bem, eu estou condicionado, reconheço. Oh, que avanço maravilhoso, não é não? Como é que eu saio daí? Aí a gente começou hoje falando de um versículo bíblico, qual foi? Quem tem a mente de Cristo, age como Cristo agiria, não? E como é que nós não estamos fazendo o que Ele faria? Por quê? Como é que eu saio dessa minha mente e absorvo a mente de Cristo? É aí onde você vai me ajudar escrevendo. Eu preciso estabelecer um novo condicionamento e uma nova mente. Número 1, desistindo
do condicionamento anterior. Escreva desistindo do condicionamento anterior. Deixa eu parar um pouquinho e dizer a você o seguinte: se há alguém aqui que ainda não nasceu de novo, se você não recebeu a mente de Cristo, se o seu coração e a sua alma não foi cheia da presença de Deus, você não tem a mente de Cristo. Então você vai abaixar a sua cabeça agora. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que a igreja inteira repita, mesmo que você já tenha recebido. Nós somos um corpo. E se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você vai, junto com essa pessoa, levá-la a nascer de novo comigo. Amém? Baixa a sua cabeça e ore assim: Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor morreu na cruz para me dar vida, para me fazer nascer de novo. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, da minha independência de Ti. E eu quero te pedir que o Senhor entre no meu coração e me faça nascer de novo, porque eu quero ter a mente de Cristo para viver a vida abundante que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Espírito de Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha encher o coração desses que fizeram pela primeira vez essa oração, do Teu Espírito Santo, para que ele possa entender todas as coisas que o Senhor está falando nesse lugar e possa viver a vida de plenitude que o Senhor tem preparado para este, Senhor. Clamamos em nome de Jesus que toda cegueira espiritual, surdez espiritual caia por terra agora no poder do nome de Jesus. Para que cada um que está aqui, Senhor, possa sair daqui vivendo uma vida absolutamente transformada, metanoia completa no seu coração para entender as coisas espirituais e ver o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, desistir do condicionamento anterior. Nós precisamos desistir do nosso condicionamento anterior, assumindo uma mente voluntariamente entregue a Deus para ser condicionada por novos princípios. Por que eu estou falando de desistir? Porque quando nós somos condicionados a alguma coisa, nós nos sentimos confortáveis ali. Ainda que isso seja uma coisa ruim, o efeito disso seja ruim na minha vida. Eu me acostumei e toda mudança causa desconforto. A proposta aqui é assim: desista da sua mente e absorva a mente de Cristo. Então eu preciso abrir mão de tudo aquilo que é diferente da mente de Cristo. É um processo, mas eu começo dizendo a Deus: Senhor, eu não sou capaz, mas eu quero desistir. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu posso pedir. Então eu quero dizer ao Senhor que se eu preciso desistir para que outra mente ocupe a minha, eu desisto. Diga assim: eu desisto da minha mente carnal, condicionada a viver debaixo de um jugo de escravidão e submeto a minha mente completamente à mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor? Recebe isso como uma oração, meu Senhor. Como é que isso acontece de uma forma prática? Atos repetidos. O que é que acontece? Todo mundo aqui que já estudou a apostila número 1 sabe. Como é que é? Atos repetidos produzem... Como é que é? Formam hábitos. Hábitos, característica de caráter. Caráter, comportamento condicionado. Ou seja, se eu ajo de uma maneira e depois eu ajo da mesma maneira e da mesma maneira, da mesma forma, isso começa a fazer parte do meu caráter. E eu começo a me comportar dentro daquele hábito que foi construído dia a dia, sequencialmente, não é diferente. Antes nós estávamos sendo condicionados, utilizando-se duas ferramentas. Quais eram? Dor e recompensa. Mas agora, que eu nasci de novo, e que eu tenho a mente de Cristo, eu não preciso mais ser condicionada por dor ou por recompensa. O número 2, para você completar aqui, diz assim: inserido não mais por dor ou recompensa, mas por amor e uma decisão racional. Eu decidi, Senhor, que a partir de agora, eu entendi a Tua vontade sobre a minha vida. E não importa se eu quero fazer
ou se eu não quero fazer. Porque agora a mente de Cristo é quem comanda as minhas ações. Então, querido, eu começo a agir conforme está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E vamos repetir comigo aqui esse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem a padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! É consciente. Deus, eu sei hoje que o Senhor quer que eu ame a minha esposa como Cristo amou a igreja. That's it. Mas eu não estou com vontade. E daí? Né, Vivi? E daí? Você não tem mais o comando da sua própria mente. Você decidiu racionalmente, entendendo que agora há uma outra mente. Aí eu começo a amar minha esposa como Cristo amou a igreja. O que é isso? A Bíblia diz que Jesus se entregou pela sua noiva. Que ele a amou com amor eterno. Que ele se deu, houve uma ação visível. Algumas vezes nós, homens, varões, dizem assim, ela sabe que eu a amo. Assim? Como? Não, porque eu já disse, ano passado, eu disse a ela que eu amava. Depois do cura, quando terminou assim a integridade sexual, eu disse, olha, eu te amo, tá? Ok, bye. Aí ele levanta de manhã, ela está com um dia cheio para fazer e tem muita louça, a casa está suja. E o varão liga a televisão e vamos ver futebol porque ninguém é de ferro. E ela não escuta nada daquela palavra de amor que você soltou não sei quando. Amar é uma ação prática, visível, real. Sabe, varão? Levanta e diz assim, olha só, eu te amo, vou aqui dar uma limpadinha aqui nesse banheiro legal, cheio de cabelinho para você. Tá bom, meu amor? Vou limpar, não vai ficar um na pia. E entra aqui para dar uma checada, se ver se o espelho ficou de água. Deus, eu entendi. Eu preciso amá-la como Cristo amou a igreja. Parece sobrenatural, né? Vou sair voando num cavalo branco com asas para cima. Desce, pisa aqui no chão. Esse amor que a palavra está dizendo é para ser realizado aqui. Nesse lugar, querido. Entendi, Jesus. Eu tenho que ser submissa como uma noiva a Cristo. Já não gostei da história. Tá achando bom, pastora? Mas você vai falar nesse negócio de submissão? Isso é do século retrasado. Não é nem passado. Mas o que é ser submissa? Agora eu tenho a mente de Cristo. Eu quero saber o que é ser submissa a Jesus. Eu vou ler a palavra e eu vou querer entender esse negócio para eu fazer. Porque agora não é mais a minha mente que comanda. Nem a da minha mãe, nem a da minha avó, nem a da outra mulher que está lá na frente, que é super moderna, chique, maravilhosa. Não interessa. É a sua mente, é o Senhor que estabelece. O que é, Senhor? O Senhor precisa de uma mulher para ser submissa? Sou eu. Ah, mas aquela do pastor fulaninho não é aquela. E daí? E daí? Ontem eu fiz uma mensagem inteira lá na sala de oração. E daí? Não é não, querido? Ai, já está saindo hoje, hein, Vivi? E daí? Agora, racionalmente, sabendo, eu decidi obedecer. Mas isso não é uma coisa que desce como um raio no meu coração. Aí eu tenho aquela emoção e obedeço. Não! Pode ser assim também, mas não necessariamente é assim. Senhor, que seja o vosso culto racional. Um dia meu pastor disse assim, você já leu esse versículo de baixo para cima? É maravilhoso, não é não? Tem um pastor assim junto de mim todo o tempo. Uma benção, né? Mas ele não era esse pastor que é aí não, hein? Tem uma caminhada. Uma benção esse homem de Deus. Vamos ler de baixo para cima. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, faça o quê? Transforme-se pela renovação de quê? Das suas emoções? Não! Da sua mente. E o que mais? Não tome a forma desse mundo, não é ele. A mente de Cristo diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Ô, mentira deslavada. O povo matou Jesus, como é que ficou?
Não ande segundo o curso desse mundo. Não ande mais aí. O Senhor está dizendo que para você saber a vontade de Deus, transforme-se. Você está ouvindo hoje, querido, que você pode decidir um novo condicionamento ou não. Alguns vão sair daqui desse lugar e vão dizer: Deus, eu tenho a mente de Cristo e eu vou viver e vou fazer tudo que o Senhor disser para eu fazer. Se qualquer pessoa ao meu redor não fizer, no problem, eu vou fazer. O Senhor precisa de alguém para amar a tua igreja, a tua noiva, eu vou amar. Você precisa de alguém para ser ponte, eu vou ser a ponte, para as pessoas passarem em cima em sua direção. O Senhor precisa de alguém que ame, sou eu, Senhor. Deus está procurando gente assim. Nós ouvimos uma adoração tremenda aqui. Onde é que estão os verdadeiros adoradores que têm o DNA de adorador? Sabe por que ele tem o DNA de adorador? Porque ele decidiu. Porque o Espírito de Deus tocou no coração, ele nasceu de novo, ele começou a ouvir a palavra e ele entendeu que a palavra estava sendo pregada para ele. Quando você vem à igreja ouvir a palavra, você entrega essa palavra a quem? Às vezes a esposa diz assim: ai, que coisa boa, agora ele vai ouvir. Ele vai ouvir, a pastora está, ó, ele vai ouvir. Ei, eu estou pregando para você, querido. Não é para ele, nem para ela, não, é para você. Deus tem um negócio individual com cada um. Acorda. Na hora do seu appointment lá no céu, não vai ele não, e nem ela. É você sozinho, com o Espírito Santo, para ter uma conversa com o Pai. O que você vai apresentar? Jesus, eu não consegui porque a carne é fraca. Ha, 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 ha. Tem gente que usa esse versículo como se fosse desculpa para pecar. A carne é fraca, sabe por quê? Não é porque peca, não. Ela é fraca porque tem sono, tem fome, cansa, morre. Porque o Senhor Jesus pagou na cruz o preço para você não viver uma vida de pecado. Se andar em espírito, jamais vai satisfazer a concupiscência e o desejo da carne. Pastora, você disse que a gente nunca peca. Sim, acidentalmente. E se arrepende e não passa a continuar a pecar. A não ser que você seja condicionado e você continue sentadão em cima desse condicionamento. Aí você vai continuar a pecar até Jesus voltar. Então, escuta só. O 3 diz assim: assumindo uma nova postura. Então, nós estamos aqui desistindo do condicionamento anterior. Agora, decidindo aquilo que eu vou praticar, os meus atos, porque agora não preciso mais viver moldado ao padrão do mundo. Então eu vou fazer por amor e racionalmente. Por final eu vou assumir uma nova postura. Na NVI tem uma tradução para esse versículo que eu achei interessante. Diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, se converter e eu os curaria. Na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo versículo está assim: pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos, fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Olha só, 2 versículos, que são o mesmo versículo em traduções distintas. O início do versículo fala sobre um coração sensível, que é a mesma coisa de uma mente aberta. Coloque aí, mente aberta. Ouvindo com boa vontade, tendo ouvidos que recebem. Querendo ver, abrindo os olhos. Então, a Bíblia está dizendo assim: a mente desse povo está fechada, insensível, taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, a gente espera que o versículo continue assim:
teriam aberto a mente, aberto os ouvidos e aberto os olhos. Não é assim? Quando você começa com uma afirmação negativa e você vai explicar, normalmente você vai dizer, se não fosse assim, eles teriam aberto a mente, aberto os ouvidos e aí eles veriam. Mas olhe como é que o versículo se segue. Se eles não tivessem feito isso, o que é que aconteceria de primeiro aqui? Os seus olhos poderiam ver. Olha que coisa fantástica. Depois que eles vissem, o que era que ia acontecer? Os seus ouvidos poderiam ouvir. E depois que eles ouvissem, o que era que ia acontecer com a mente, com o seu coração? Ele ia poder entender, se tornaria sensível. E então, o que aconteceria? Voltariam para mim e eu os curaria. Olha, queridos, tem uma revelação aqui tão grande, que quando eu olho, eu digo, Senhor, eu não estou entendendo tanto quanto eu preciso entender. Mas há uma coisa tremenda aqui na palavra. Eu não sei quantos lembram daquele texto que diz assim, o homem foi a uma terra, encontrou uma grande pérola, imensa. O que ele fez? Ele correu, vendeu tudo que ele tinha, trocou tudo aquilo que poderia ser riqueza para ele, valor, tudo. E ele correu de volta naquele terreno e ele comprou aquele terreno. Por quê? Porque ele viu. O que você viu para você estar aqui? Em Isaías capítulo 6, verso 1, tem um texto que o pastor citou hoje de manhã, não está no boletim, mas eu vou citar. Diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. Meu Deus, o profeta estava dizendo que naquele ano que o rei, quem era o rei Uzias? Era um tio e era rei. Ele era o cara da vida de Isaías. Olha, o cara é sobrinho do rei Uzias. Aí o rei Uzias morre. E nesse ano que o rei Uzias morre, o que acontece? Ele vê o amado da alma dele. Ele vê o maior tesouro que ele nunca tinha visto. E aí há uma mudança incrível de lagarta para borboleta. Porque ele viu. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Jesus não dá discernimento para a gente entender esse negócio aqui. Vem cá, Fernandão. Vem cá, meu filho. Eu acho gostoso chamar Fernandão, que eu acho bonito ele grandão assim. Vem cá, querido. Você vai ser o rei Uzias, infelizmente, mas é o que vai caber para você aqui, ok? Então você vai ficar aqui de frente para Isaías. Eu sou Isaías, ok? Vem cá, Deus. Eu? Fica aqui, quietinho. Aí eu tô aqui, ó, titio. Você é maravilhoso. Gente, eu sou sobrinha daqui do reizão. Grande. E eu tô olhando para ele. O que eu preciso? Reuzias, eu sou profeta, entendeu, Reuzias? Você é rei, mas eu sou profeta de Deus. Onde está Deus mesmo? Não, só vejo o Reuzias. Estou protegida. Eu estou andando por aqui, eu digo assim, escuta, sabe de quem eu sou sobrinha? O Reuzias, aquele cara lá. Eu sou profeta, entendeu? Você tem boca suja, você tem boca suja, você tem boca suja, você fala mal, não está certo. Eu sou profeta. O que eu estou dizendo é verdade. E é mesmo, e era mesmo. Mas eu sou sobrinha do rei Uzias. Aí os rei Uzias morrem. Morre ali junto de Rodrigo, rei Uzias. Ai, meu Deus. Anos e eu continuo apaixonadíssima por esse homem de Deus.
Olha só, queridos, eu me sinto amada como Cristo amou a igreja. A glória do Senhor, por causa da presença dele em nossas vidas. Mas enquanto você tiver o rei Uzias entre você e o pai, você não vai vê-lo. Quem é o rei Uzias? O que foi plantado aí no seu coração de uma maneira tão terrível? Que você se apega mesmo sendo profeta. E que você acha que toda a sua segurança está ali. E toda a sua estabilidade, toda a sua alegria, todo o seu ministério, toda a sua proteção, ela acontece porque o rei Uzias, que é o meu titio, o titio do profeta, está ali me protegendo. Você não viu a Deus. Porque quando a gente vê a Deus, a gente faz o que Isaías fez. Eu sou um homem de boca suja. A primeira pessoa que o profeta vê quando vê o Senhor é a sua própria vida. Quem é o rei Uzias? Vê a Deus primeiro. Queridos, depois que você vir a Deus, você vai parar de discutir doutrina. Você vai parar de se proteger em cima de uma religiosidade que não leva você a nada. Ao contrário, leva você para longe do Pai. Se você continuar usando suas desculpas para andar apartado do corpo de Cristo e da igreja de Jesus, porque meu irmão não me ama, porque o meu irmão não é tão espiritual quanto deveria, porque eu não gosto muito do estilo dessa igreja, porque o GE não é não sei o quê, o líder do meu GE. Enquanto você encontrar milhões de desculpas para fugir da realidade do seu condicionamento maligno que o diabo plantou durante toda a sua vida e a minha, para nos dizer que nós somos limitados a uma vida miserável, apartados de Deus, com reis Uzias no meio, você não vai conseguir ver a Deus. Se você não vir a Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir ouvi-lo. Você ouve a palavra, ela não entra na sua alma, ela não muda a sua vida, ela não transforma nada. Sabe por quê? Porque você não viu a pérola. Porque você não viu o amado que quer passar a eternidade com você. Porque você não viu o valor, a grandeza, a riqueza, o tesouro maravilhoso que é o Senhor. E você começa a usar reis Uzias e várias outras coisas. E comprar outras terras que não valem nada. Enquanto a terra de grande valor, onde há uma pérola preciosa, está aí esperando por você. Não sei quanto tempo. Porque o tempo urge. A volta de Jesus está às portas. E você continua investindo toda a sua vida em mostrar ao mundo o quanto eles estão errados. E o quanto você é precioso, porque é filho e sobrinho do rei Uzias. Então você precisa ver a Deus primeiro. Escreva aí, queridos, eu quero ver a Deus. Ver a Deus. Você tem que escrever aí, ouvir a verdade que sai da boca dele. Essa verdade. Entender e voltar para ele. E aí nesse lugar, nós vamos ser completamente curados desse condicionamento maldito que tem feito você cair no mesmo pecado. Dessa falsa proteção do rei Uzias, que lhe faz caminhar nas ruas e achar que você está muito seguro, porque você é uma pessoa assim, assim, assim e assim. Sai desse lugar. Isso não é lugar de filho do rei. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz em Lucas 8,15, diz assim: mas aquela semente que caiu em boa terra, são, sabe quem? Aqueles que têm um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm no seu coração e dão frutos. Quando? Como?
com perseverança, dão frutos hoje, dão frutos daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eles continuam consecutivamente dando fruto de uma vida com Deus. Não é assim, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mais ou menos, não sei bem. Quem é o rei da sua vida? É o rei dos reis? Onde é que está a sua riqueza? Ali vai estar seu coração. A pérola grande e preciosa, você já viu? Você já viu essa pérola? Você já viu esse tesouro? Ou você vem aqui na igreja, acha alguns meio exagerados, outros menos espirituais. Você não viu nada ainda, você só está vendo o Rei Uzias. Você precisa conversar sério com Deus, sério, sério. Dizer assim, Senhor, eu quero confessar ao Senhor que eu ainda não te vi. Eu não sei que riqueza é essa, que faz as pessoas tremerem, chorarem, obedecerem, abrirem mão das suas coisas, desistirem dos seus conceitos e absorverem o teu conceito sem discutir. Semana passada nós ouvimos o pastor falando, Deus fala uma vez e a gente escuta 2. Aqueles que encontraram a pérola de valor, Deus fala uma vez e ele escuta 2, porque ele quer obedecer imediatamente. Deus quer dizer a você assim, querido, que quando você encontra a pérola, você para de discutir bobagem. É assim, encontrei, Deus, o que é que você quer? Vai ali, pega esse cinto, enterra no rio. Mas é um cinto de couro caro, ninguém discute, eu sou Deus. E você é filho, discípulo, você obedece primeiro e depois você entende. E o profeta saía correndo, comprava um cinto, enterrava no rio, deixava lá e Deus dizia, vai agora, tira de lá, está podre. E aí trazia uma aplicação. Nós demoramos a obedecer, nós entramos com um monte de reserva, isso eu faço, aquilo eu não faço. Jesus é o seguinte, a parte da sua mente eu quero, a outra eu não quero. Você não tem nada, querido. Porque ou nós somos completamente de Deus, ou nós não somos de Deus. Ninguém entra mais ou menos no céu, ou entra ou não entra. E a Bíblia diz que aqueles que não se santificam, não vão ver a Deus. E ser santo é ser semelhante a Jesus, é ter a mente de Cristo, é agir como Ele age. Por que nós nos enganamos tanto achando que se a gente bater carteirinha todo domingo aqui e formos no GE na quinta-feira, a gente acha que isso é suficiente para escancarar a presença de Deus na minha vida? Por quê? Deus quer andar com você todos os dias. Não significa que você tem que ir para todas essas reuniões que acontecem no GES inteiro da igreja. Mas você tem que estar na presença do Pai, com o seu DNA de adoração ativado, ouvindo a Deus, entendendo o que Ele está falando, anulando aquilo que é diferente do que Ele falaria, para que você tenha vida com Ele. Nós já fomos em Cristo feitos livres. E por que é que queremos andar como lagartos? A Bíblia diz, e nós conhecemos o versículo que diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, pastor, então o Filho não me libertou. Já, querido. O que Ele tinha que fazer para você ser livre, Ele já fez. Relaxe. Entenda que Jesus não vai se mover do céu mais para trazer libertação para você, porque Ele já deu. Amém. Mas o problema é que nós nos apegamos às concupiscências da nossa carne, os desejos que foram plantados e os nossos hábitos e costumes e condicionamentos e deixamos de viver uma vida livre como o Senhor nos trouxe para vivermos. Amém. Esse é tempo de decidir. Senhor, hoje eu decido absorver a tua mente. Eu decido mudar o meu condicionamento anterior, racionalmente. Se eu tenho o hábito de entrar na internet para ver prostituição, eu vou parar com isso. Deus lhe deu poder para fazer isso. Para de arranjar desculpa e dizer que eu não aguento. Isso é mentira de Satanás na tua cabeça. Porque o Filho te libertou.
O que acontece é que você tem alimentado e alimentado e alimentado o seu condicionamento anterior, usando ele como desculpa para viver uma vida de pecado. Para com isso, querido. O Senhor Jesus nos ama muito. Ele tem nos colocado nos lugares celestiais. A palavra diz em Efésios que Ele nos colocou assentado muito acima, junto com Ele, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E a palavra diz que todo principado e potestade tem sido colocado debaixo dos pés da igreja de Jesus. E você sai desse lugar e você ouve o que o diabo diz, se abraça com o seu condicionamento e vive uma vida podre, distante do Senhor. De pecado em pecado, de desobediência em desobediência. Volta na igreja, escuta tudo de novo, vai embora para casa, se abraça com o seu condicionamento e com o seu desejo de pecar e continua pecando. Isso não tem nada a ver com Deus, é você e eu. Ontem eu estava conversando com meus irmãos na sala de oração. E Satanás é tão sujo, querido. Tão sujo. Que muitas vezes ele me oferece um pacote. Viva na igreja um pouquinho. Vá para as reuniões. Mas tenha a sua vida particular. Se abraça com essas práticas. Não é tão ruim assim viver uma vida de pecado. Dá para fazer as duas coisas. E ele entrega esse pacote a você. E você tolamente recebe. Você se abraça com aquilo. E vai andando com aquela coisa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um filhotinho de cachorrinho assim. Com uma barriga cheia de vermes. Verme que eu digo assim, o tapuru que a gente chama lá no Nordeste, que vai comendo e você vê o buraco na barriga. Não sei se você já teve essa chance. É um vermezinho que dá numa ferida. Se você não cuida daquela ferida do cãozinho, ela vai crescendo, começa a criar bichinho e aquele bichinho vai comendo aquela barriguinha. E eu tive a oportunidade de ver um filhotinho assim, com a metade da barriga, toda comida já aberto, o buraco. E vivo, não tinha morrido. Ele lá, com o olhinho aberto, sofrendo. E eu lembro, eu era uma menina, meu irmão tentando limpar aqueles bichos e botar algum remédio dentro e tentando limpar. E ele lá, vivo. E aí, depois de um certo tempo, ele morreu. Esse pacote que você carrega, querido, como se fosse opcional, porque eu escolhi carregar, porque vai ficar pertinho de mim, entende? Ele não vai fazer mal a ninguém, eu não faço mal à minha esposa, eu não faço mal a ninguém, mas eu continuo com a minha vida de prostituição aqui. Ele está ali comendo. É um pacote de verme que vai comendo você por dentro e você está vivo. Mas vai ter uma hora, querido. Ah, meu Deus, que o Senhor cancele isso da sua vida hoje. Porque aquilo vai terminar em morte. E eu quero clamar ao Espírito Santo de Deus que traga revelação daquilo que eu não consigo passar. Deus nos ama intensamente, insistentemente, mas quando Ele olha para mim, Ele vê aquilo que eu prefiro. Ao invés de preferir o que Ele tem me dado. Ele consegue ver isso. Nós conseguimos enganar todos, até a nós mesmos, mas a Ele não. Nós já fomos feitos livres em Cristo. Estamos assentados lá com Ele. Somos co-herdeiros com Ele de toda herança. Nós somos chamados para reinar com Ele. Somos chamados filhos de Deus para vivermos a eternidade na Sua presença. Nós fomos chamados para julgar os anjos. Nós somos a habitação de Deus aqui na terra. É tempo de tomarmos decisão de não mais vivermos debaixo de um condicionamento que não foi plantado por esse Deus amoroso que tanto valoriza as nossas vidas. Deus quer fazer uma história nova. Mas Ele não vai se mover. Se você não desistir desse condicionamento anterior. Se você não assumir uma nova postura racional, cheia de vontade, dizendo: Deus, eu não sou capaz, eu não tenho força, mas tudo que o Senhor me mostrar eu vou obedecer.
Eu vou pedir ajuda do corpo, eu vou pedir ajuda do meu discipulador, eu vou orar, mas eu não vou me dobrar a uma vida plantada por Satanás. Sabe o que a palavra diz? Porque Deus não nos deu um espírito de medo. Você tem medo de enfrentar o novo? A palavra de Deus diz que esse espírito de medo que tem se instalado perto de você, ele não vem de Deus. É um demônio instalado perto de você, para que você não tenha uma vida plena, abundante, cheia de alegria. Deus quer que você desfrute a vida, querido. Que você tenha uma vida reta, plena, mas você vai precisar desistir do seu confortável condicionamento e absorver um novo condicionamento trazido, porque primeiro eu via Deus e agora essa joia eu não vou soltar. Depois eu vou precisar racionalmente mudar minhas atitudes. Se eu fazia e isso trouxe para mim um caráter, não vou fazer mais, vou fazer outra coisa. Outra coisa, não é assim, não vou fazer nada e pronto, vou ficar sem fazer nada. Não! A Bíblia diz: aquele que roubava, não roube mais, faça o quê? Trabalhe. Para quê? Para ajudar outro. Também para suprir as suas necessidades e para ajudar o outro. Deus quer te dar integralmente a mente de Cristo. Mas Ele não vai se mover para mudar o seu condicionamento. Essa é a sua parte. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver nascido de novo. Recebido o Espírito Santo que traz a mente de Cristo para o seu coração. Se levantado e começado a ter atitudes diferentes da que você tem tido até hoje. Levanta, igreja. Só os corajosos. Só aqueles que estão dizendo: Senhor, eu entendi a tua palavra. Só esses. Só esses. Eu entendi e eu quero que o Senhor mude a minha mente, porque eu vou cooperar com isso. Venha aqui à frente para a gente orar por você. Todos aqueles que entenderam: Deus, eu entendi a tua palavra. Eu quero viver a mente de Cristo. Eu não vou me conformar com esse mundo. Eu quero uma história nova hoje na minha vida. Não sei de tudo. Não sei muito, Senhor, mas eu quero de todo o meu coração que o Senhor venha mostrando aos meus olhos, trazendo uma revelação profunda de todas as minhas ações que entristecem a tua alma. Vem, pastor, aqui comigo. Venha, querido, só os corajosos. Deus conhece seu coração e Ele sabe exatamente aquilo que você tem falado com Ele. E Ele vai fazer uma obra nessa manhã aqui, nesse lugar. Dentro da sua alma, obra sobrenatural. Sobrenatural. Não há homem capaz de fazer essa obra. O que Deus espera não é que você seja capaz de fazer isso, mas que você tenha disposição no seu coração. E o Espírito de Deus, que é quem nos capacita, Ele vai ser derramado agora nessa manhã, nesse lugar, sobre você. E quando você sair daqui, não ouça o que o diabo vai lhe contar. Ele vai dizer que você não é capaz. Isso é mentira dele. Porque é próprio dele ser pai da mentira. Agora é tempo de receber poder, capacitação, discernimento espiritual, sabedoria, unção, visão. Visão. Você precisa começar pedindo a Deus visão para você enxergar a pérola. A palavra de Deus nos conta a história de um homem que foi condicionado durante toda a sua vida a buscar ter para ser aceito. Ele tinha um defeito. Ele era muito pequeno, ele era muito baixinho. E ele entendeu que se ele tivesse dinheiro, bens, ele poderia corrigir a sua baixa autoestima. E ele foi ser cobrador de impostos. E conseguiu angariar uma grande fortuna. E passou a vida angariando. Mas não resolveu nada, porque como cobrador de impostos,
Ele pertencia àquela classe das pessoas que não eram muito queridas na sua cidade, no seu país. Ele continuava frustrado, com um comportamento condicionado de me dá, me dá, me dá, me dá. Mas a Bíblia diz que ele soube que Jesus ia passar perto da sua casa. E aquele homem que era importante, que tinha uma certa posição social, mas que tinha baixa estatura, se esforça para ver Jesus. Se esforça para ver Jesus. Se esforça para ver Jesus. E ele faz algo ridículo para alguém da posição dele, da idade dele. Ele sobe numa árvore, o mais alto que ele pôde, se expondo, como nós estamos nos expondo hoje aqui, ao vir à frente. E a palavra de Deus diz que Jesus o vê. Jesus não olha para ele e não diz: Zaqueu, eu vou te curar, cresça. Jesus não diz isso. Jesus diz: Zaqueu, desça, mas eu vou entrar na tua casa. E acontece uma coisa tremenda, como aqui foi ensinado hoje aqui pela pastora Rosana. Aquele homem decidiu mudar o seu comportamento condicionado. Um homem que acostumou-se e condicionou o seu comportamento a receber, a tirar, a tomar, a angariar. Ele recebe Jesus e ele diz: eu decido a dar. Eu decido, se tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Estava quebrado o comportamento condicionado. Aquele homem que vivia se arrastando a vida toda como uma lagarta, acabara de receber asas para voar. Faz um milagre em mim. Está morrendo hoje o rei Uzias. Está morrendo hoje o rei Uzias. Foi tirado o seu amparo em nome de Jesus. Comportamento condicionado são quebrados hoje aqui no nome de Jesus. Abra seus olhos espirituais, Efatá, e comece a ver o Senhor. Ver o Senhor, ouvir o Senhor, entender a sua palavra, receber cura no nome de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus de Nazaré, no nome de Jesus de Nazaré. Pai amado, passa teu fogo aqui, Senhor. Aqui, Senhor, uma grande entrega a Ti, Senhor. Muitas práticas, vícios têm sido colocados aqui no Teu altar, Senhor. Muitos comportamentos condicionados têm sido apresentados diante de Ti, meu Deus. Manda Teus anjos agora, Senhor, recolhendo tudo isso em nome de Jesus. Que desça sobre a Tua igreja o que a Tua palavra diz e é verdade, a mente do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que tenhamos os Teus olhos para Te ver, os Teus ouvidos para Te ouvir, o Teu coração para entender, a Tua mente, meu Deus, para atuar e agir como Jesus. Queremos ter santidade, Senhor. Queremos amar somente a Ti, Senhor. Queremos amar somente a Ti. Coloca a Tua mão no Teu peito. Diga: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, meu Pai, confessar que eu tenho alguns comportamentos condicionados, mas eu quero declarar pela fé que eu não tenho mais, que eu Te entrego, e eu tinha, e eu recebo hoje um novo condicionamento de ser mais que vencedor, de receber de Ti asas como águia e voar para perto de Ti, Senhor. Eu quero declarar que o meu compromisso é com santidade. Eu Te amo, Senhor, e eu sei que Tu me amas. A minha casa Te pertence, a minha vida Te pertence, os meus sonhos Te pertencem. Eu quero o que Tu queres para a minha vida, no nome de Jesus. Eu não vou me arrastar mais, eu vou voar com as asas
do teu Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré. Oh Jesus, Jesus, tu estás aqui nesse lugar, Senhor. Oh Jesus, o Senhor tem descido como uma chuva serôdia sobre o teu povo, Ruleabas. E agora, querido, estabelece nas nossas almas a tua palavra, Senhor, para que possamos a partir de hoje, Senhor, vivermos a mente de Cristo na sua plenitude, Senhor. Em nome de Jesus, toca cada coração, meu Pai, cada vida, Senhor, cada alma. Lava, Senhor, purifica, Senhor, retira, Senhor, aquilo que tem servido de ponto de apoio, Senhor, gravado pelo diabo, Senhor, para que possamos continuar continuamente caindo nos mesmos pecados, Senhor. Revela, Senhor, traz visão, Senhor, para que possamos te ver continuamente, Senhor. Abençoamos cada vida, a tua noiva, Senhor, que seja ataviada, que seja purificada e perfumada, Senhor, aos teus olhos seja agradável, Senhor. Abençoamos cada um clamando, Senhor, restitui-nos a tua presença, querido. Nos perdoa, Senhor, termos preferido os nossos desejos. Abrimos mão deles, Senhor, de todo condicionamento, e nos entregamos a Ti sem reservas, Pai. No poder do nome de Jesus é que oramos, Senhor, agradecido. Em nome de Jesus. Aleluia. Pega na mão de quem está do teu lado. Levanta essa mão. Talvez você não se deu conta, mas você está pegando na mão de alguém que é mais que vencedor. Declara comigo: eu tenho a mente de Cristo, em nada deficiente, e em todas as situações eu venço e vencerei, de glória em glória, de força em força, de fé em fé, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Diz a quem está do seu lado, diga: se arrastar não mais, hein? Glória a Deus. Você pode voltar para sua cadeira, mas volte voando, amém?